Olá, amigos da TV Nova Luz. Que alegria estarmos novamente juntos para ouvir ou falar reflexões de Allan Kardec nas revistas espíritas. Na tarde de hoje, ou no dia de hoje, ou na manhã de hoje, não importa, porque gravação a gente ouve a hora que a gente quer, a TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia, conta com a sua participação. Acesse o site da TV Nova Luz, ou vá diretamente ao YouTube e coloque o nome do expositor ou do tema da sua preferência. Nós agradecemos muito a participação de vocês. Mande suas perguntas, sugestões, críticas. Precisamos desse apoio generoso. No encontro anterior, nós falamos sobre fatalidade e pressentimentos. Hoje nós vamos estudar o período psicológico que está na página 151 da Revista Espírita do mês de abril de 1858. Queridos irmãos, diz Kardec, se bem que as manifestações espíritas têm ocorrido em todas as épocas, é incontestável que hoje se produzem de maneira excepcional. Interrogados os espíritos sobre esse fato, disseram o seguinte, vamos olhar nos slides, Palavra dos Espíritos, o período psicológico. Os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados. Estão encarregados de dissipar as trevas da ignorância e dos preconceitos. É uma nova era que começa e prepara a regeneração da humanidade. Então, diz Kardec, lá na Revista Espírita já dizia que estamos entrando numa nova era, que ele chamou período psicológico. Este tema foi baseado em uma carta que Kardec recebeu do Sr. Jorge. Disse esse amigo, cada coisa tem o seu tempo. As manifestações espíritas têm o propósito de habituar o homem a procurar, nas ciências de observação, a explicação de todos os fenômenos que deviam produzir-se a seus olhos. Depois dos imensos progressos realizados no campo científico e tecnológico, o novo período que deve suceder-lhe é de ordem psicológica. Vamos ver nos slides. O homem sondou as profundezas mais longínquas do espaço, a marcha dos astros e o movimento geral do universo. Não tem mais segredos para o homem, não é? Não tem mais segredos para o homem olhar para o céu. O telescópio Hubble já nos mostra a grandeza do universo. Lê nas camadas geológicas também, diz Kardec, a história da formação do globo. A sua vontade, a luz se transforma em imagens duráveis, domina o raio, com o vapor e a eletricidade, suprime as distâncias e o pensamento transpõe o espaço com a rapidez do relâmpago. Chegado a esse ponto culminante, qualquer que tenha sido o seu grau de avanço nos séculos recuados, parece-me racional pensar que a ordem psicológica lhe abre um novo caminho no progresso. Diz Kardec, felicitamos o Sr. Jorge pelo seu progresso na compreensão da doutrina. Para ele, essa nova doutrina não se resume na crença dos espíritos e em suas manifestações. Na verdade, é toda uma filosofia. Meus irmãos, Kardec tem razão. Agora, o nosso momento é de viajar para dentro de nós mesmos. É o momento psicológico, como disse esse grande médico da atualidade, Dr. Deepak Chopra, é a era da consciência. Não só a era do conhecimento, mas também a era da consciência. Deduziu isso diante dos fenômenos extrafísicos presenciados que se multiplicavam para todos os lados. Esperamos, pois, que tenha chegado o momento em que Deus venha nos iniciar em novas
grandes e sublimes verdades. Colocamos a foto do Chico Xavier, porque Chico Xavier cumpriu esse papel de nos revelar nobres, sublimes e grandes verdades, complementando a obra de Allan Kardec. Disse Kardec: cabe a cada um de nós compreendê-lo e secundá-lo na obra da regeneração. Como o Sr. Georges, admitimos que entramos no período psicológico e achamos perfeitamente racionais os motivos que ele nos apresenta. Claro que o período científico não disse a sua última palavra. Ao contrário, acreditamos que ainda nos reserva muitos outros prodígios. Hoje em dia a gente fica assim, abismada de ver o sucesso da tecnologia humana, né? O tablet, o fone, o iPhone, o Skype, são tantos momentos maravilhosos que vivemos hoje. Estamos numa época de transição, em que os caracteres dos dois períodos se confundem. Os antigos utilizavam o contato com os espíritos apenas para uma elite, enquanto o povo o ignorava totalmente, recebendo apenas informações falseadas pelos sacerdotes, que usava como instrumento de dominação. Olha que Kardec pondera para nós, né? Os tempos de compreender todos esses fenômenos são chegados. Os espíritos não mais ensinam nos recintos fechados e misteriosos de um templo inacessível ao vulgo, que antigamente, na antiga Grécia, no Egito, tinham as pitonisas, aquelas pessoas que eram capazes de dar recados da dimensão espiritual. Esses fatos se passam hoje à luz do dia, falam uma linguagem inteligível para todos. Tudo, pois, anuncia, do ponto de vista moral, uma nova fase para a humanidade. Estamos no ano de 2017. 158 anos nos separam dessa comunicação. E Kardec foi um visionário ao dizer que a ciência não havia dado a sua palavra final e que, do ponto de vista moral, o Espiritismo marcaria uma nova fase para a humanidade. Uma pesquisa elaborada pela revista super interessante da editora Abril, em matéria de Fátima Pires, revela as 8 religiões e ou doutrinas mais difundidas do mundo. Uma das doutrinas enumeradas na relação tem o seu principal núcleo de praticantes no Brasil, e é o Espiritismo, com 13 milhões de praticantes. É importante esclarecer que o Espiritismo é uma ciência experimental de caráter religioso e consequências religiosas, não apenas uma religião. Vejamos o tríplice aspecto, segundo Divaldo: filosófico, científico e religioso, enfatizando o aspecto colocado por Allan Kardec. O Espiritismo, pela sua própria origem, é uma ciência de pesquisa, tornando-se uma filosofia de comportamento e uma religião de vivência. Isso precisa ficar claro ao movimento espírita. Qualquer entendimento no sentido de excluir qualquer dos momentos restringe o conceito doutrinário. Então, meus irmãos, o Espiritismo pode abraçar qualquer religião, porque nós temos o aspecto filosófico e científico, e toda religião tem também o seu aspecto filosófico. Poetizando para finalizar, sinto que somos viajantes siderais, embarcamos no ontem e chegamos aqui. Trago pessoas em mim e as reconheço, sem saber de onde as reconheci. Cada segundo vivido intensamente, acordo meu ser de forma consciente para as incríveis viagens siderais. Complementando a poesia, a vida então se torna fascinante, quando entendemos que somos viajantes eternos, sem limites atemporais.
Muito obrigado, meus irmãos, e meditem sobre isso nesse momento novo que estamos vivendo. Todas essas crises, todos esses momentos difíceis fazem parte do nosso crescimento humano. Muita paz para todos.